E aqui, então, nós vamos partir para que a gente entenda certos fundamentos. Vamos falar um pouco do Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, que foi, de certa maneira, em 2016, ele foi lançado, mas ele entrou em vigor em 25 de maio de 2018, que foi o grande catalisador mundial, foi a grande alavanca mundial para que os países acordassem para a regulação da proteção de dados pessoais. E o que o regulamento europeu trouxe de benéfico, né, foi o primeiro um aspecto de alcance internacional. Veja, é uma lei que regula todos os países pertencentes à União Europeia, inclusive agora com a separação, né, inclusive no caso da Inglaterra toda, né, do Reino Unido, e lá a gente tem um regulamento similar, né? Na verdade, era um regulamento único que depois pequenos ajustes ficaram separados. E quando a gente olha aqui que, veja só, em 25 de maio, vamos lembrar muito bem essa data, em 25 de maio de 2018, esse regulamento passou a valer e ele diz assim, que ele se aplica a todas as entidades que fazem processamento de dados de indivíduos da União Europeia. Ou seja, qualquer cidadão europeu, em qualquer lugar do mundo que ele esteja, né, ele deve estar garantido pela lei europeia. Então, não importa se esse cidadão europeu está aqui no Brasil, enquanto no Brasil, os seus dados pessoais capturados aqui deverão estar sob a garantia da lei europeia. Esse é um ponto chave para que a gente possa entender a questão de transfronteiriça, ou seja, a lei colocou de um jeito que, em função também dos seus acordos internacionais, isto possa ser garantido aos cidadãos europeus. Bom, então ela traz como pontos chaves, né, a legalidade do processamento. Eu estou trazendo aqui pontos que trazem interferência no metaverso. Nós estamos focando aqui, o nosso assunto é falar a proteção dos nossos avatares no metaverso. Então, toda vez que eu penso em processamento de dados, eu estou pensando em processamento de dados em computadores. E quando eu penso em computadores, eu penso na internet, eu penso nos data centers, no processamento em nuvem, eu penso em tudo aquilo que envolve a tecnologia. Então, de forma generalizada, né, a legalidade do processamento de dados pessoais, ela está prevista no artigo 6 do Regulamento Europeu. O direito ao acesso aos seus dados, a saber, a controlar os seus dados, ela está prevista no artigo 15º, né? O direito ao apagamento ou à sua correção dos dados, aos ajustes, está garantido no artigo 17. E o direito à portabilidade dos dados, né, ele está garantido no artigo 20º, dando direito ao cidadão europeu falar assim, eu não quero mais os dados numa empresa brasileira, eu quero portar isto para uma empresa europeia. E se o Brasil, dependendo das relações que nós temos, então, se ele comprou um produto, um cidadão europeu veio ao Brasil e comprou um produto no Brasil com nota fiscal brasileira, esses dados do cidadão europeu ficaram registrados e foram repassados para a Receita Federal do Brasil. Nesse caso, a portabilidade de dados transfere os dados para lá, mas diz a ele de que, pelo determinado período, a legislação brasileira exige que esses dados fiquem residentes com o governo brasileiro para que eles possam ser mantidos e ter o controle tributário, questão nacional. Então, o importante a gente entender é que existem regulações internacionais que interferem também nas nossas regulações nacionais.
Vamos entender uma coisa que está acontecendo aqui, né, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR europeu, em inglês, né, GDPR, ele trouxe, primeiro, o fortalecimento dos regulamentos de proteção de dados mundiais. Houve uma corrida de adequação entre 2016 e 2018, né? Porque em 25 de maio de 2018 haveria a necessidade de todas as empresas no mundo que tratassem dados ou que tivessem relação de comércio com empresas europeias estivessem adequado ao regulamento europeu. E eu trabalhei muito nessa adequação. Isso é um processo bastante delicado de poder fazer adequação entre a exigência do regulamento europeu, e a gente não tinha ainda regulamento nacional, estava no Congresso, tínhamos muitos projetos de lei aqui no Brasil evoluindo, até que o Brasil se viu forçado a ter uma lei e teve que promulgá-la. Então, nós tivemos, né, eu digo assim, que o regulamento europeu fortaleceu a lei nacional. E veja, quando a gente olha para isto, a gente pode perguntar, bom, qual é a vantagem de um país ou de uma empresa cumprir a lei de privacidade de dados? As vantagens são muitas. Primeiro, porque você fica adequado à regulação, à lei. Segundo, porque você pode trabalhar com tranquilidade com dados das pessoas dentro de uma regulação que proteja esses dados e dê a você, empresa, o direito de tratar esses dados de uma maneira saudável, regrada e segura, né? Para ter um exemplo do quanto isso foi impactante, então, só lembrando da questão do Facebook, que agora, né, virou Meta, esta empresa, em 2018, pela sua forma de tratamento, né, espúria de dados na Europa, teve uma multa de 17 milhões de euros em 2018. Exatamente depois que entrou o regulamento no ar, passou a valer, ela foi multada. Da mesma forma, em 2019, esta empresa, por uma questão de dados pessoais, por uma questão de não cumprir as regras do governo norte-americano, teve uma multa exorbitante, que está em briga até hoje, de 5 bilhões de dólares. É um número estratosférico. E de lá para cá ela vem tendo multas, né? Inclusive foi multada no Brasil em 11 milhões de reais. Então, apenas um exemplo de quanto a reputação de uma empresa e o prejuízo financeiro de não estar regulada as leis trazem impacto para as empresas. Então, esse exemplo, o Facebook, ele até mudou, aqui há quem diga que ele mudou o nome para Meta para tirar o Facebook do holofote das multas e dizer que a Meta vai tomar uma nova atitude, uma nova responsabilidade social na proteção de dados pessoais, em especial essa responsabilidade sobre o metaverso. Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente e vamos entender como isso acontece. Para que a gente possa, então, falar aqui do regulamento europeu, nós estamos fornecendo aqui no curso para todos uma publicação que é o próprio Regulamento, né, Geral de Proteção de Dados Europeus, escrito, traduzido em português de Portugal, disponibilizado em PDF, para que todos tenham acesso, entendam o que é essa lei europeia. Para quem nunca leu, que tiver, é até tranquilo de ler. Apenas ele tem uma estrutura de lei, uma estrutura diferente da nossa, tá? E que eu vou falar da nossa, mas vocês vão entender de que é importante ter uma ideia da onde nasceu a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é totalmente inspirada, ela não é copiada, mas ela é inspirada neste regulamento que foi base para a maioria das leis ou atualização das leis no mundo todo. Isso é a importância dele. E ele traz já nativamente um grande apelo à regulação nos meios digitais, ou seja, não importa se é mundo virtual, se é metaverso ou o que vier dentro da internet, o regulamento europeu já está preparado para isso. Vamos entender, então, por que eu digo isso, não importa onde esteja, né? Veja só, que o regulamento
Geral de Proteção de Dados europeu, ele tem uma relação direta com os metaversos, porque ele regula o processamento eletrônico, o processamento de dados. E quando a gente olha aqui, não existe processamento de dados em mundos, no mundo real ou no mundo virtual, na internet, que não esteja hospedado em nuvem, em data centers, né? Então, esse aqui é um dos data centers da Meta, do Facebook. Esse é uma estrutura física de data center, site backup ao mesmo tempo. Ele tem vários data centers, tá certo? Eles estão localizados nos Estados Unidos, na Europa, em Singapura, em várias cidades. Inclusive, aqui eu indico aonde estão os data centers do Facebook, para que vocês entendam. E aqui tem uma visão sobre a questão do investimento, dos campos computacionais, o investimento massivo, muito dinheiro investido na construção desses data centers, que para nós representam apenas um acesso à nuvem. Quando eu acesso à nuvem, na verdade, estou acessando um grande data center localizado em algum lugar do mundo, né? Então, é importante dizer que a lei alcança o metaverso, alcança as empresas, porque ela alcança os data centers no mundo real. Não existe data center virtual, mesmo que ele utilize processos de processamento virtualizado, isso não significa que exista processamento virtual ou fora do alcance da lei de qualquer país no mundo. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: não tem uma lei específica. Ok, mas a adaptação de qualquer lei pode ser facilmente feita apenas adicionando de que ela cobre dados nos meios digitais e processamento nos meios digitais. Simplesmente isso. Thelma, está claro? O que você acha? Tá claro. Nossa, quem gosta de data center vê essa foto aí da Meta. Mas é super importante trazer essa consciência que, embora a gente fala de nuvem, dessas facilidades, existem as plataformas físicas onde roda tudo isso, né? O over the air, né? Os dados trafegados pelo ar nessas conexões sem fio são modulações de conectividade, mas o dado em si tem um peso, né? Então, kbytes, bytes, mega, e ele é armazenado e processado em algum computador, alguma CPU, algum servidor fisicamente. Então, trazer essa consciência. E você citou algumas multas, mas eu acho que vale informar que, assim, grandes empresas, não importa o tamanho, inclusive aqui no Brasil, a gente vê vazamentos a todo tempo acontecer, não está o foco limitado só às big techs, é algo que vale para todo mundo, inclusive para o seu projeto de metaverso, seja você na criação de um mundo metaversal ou na hospedagem, na participação dentro de um mundo existente da sua loja, do seu projeto. Veja, Thelma, é importante isso que você falou, para que todo mundo fique alerta. Veja só, o Brasil, nós já temos dezenas de multas aplicadas pelo governo brasileiro às empresas por vazamento ou litígios sobre a questão de proteção de dados, ou com apoio na Lei 3.709, né, por quê? Porque nós temos hoje, e quem quiser ver isso, basta entrar no website da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Lá eles têm uma publicação com todas as multas que o judiciário já, através de N organismos, N litígios sobre proteção de dados, aplicadas no Brasil com o valor das multas. Nós temos
não é muito divulgado isto aqui, mas muitas empresas brasileiras que sofreram vazamento de dados ou que não respeitaram os direitos do titular de dados, nós que somos os donos dos dados, os cidadãos brasileiros ou estrangeiros, foram sim multados no Brasil. Então é importante lembrar disso. Eu estou citando casos de valores astronômicos aqui do caso do Facebook, porque o Facebook, em função de se transformar em meta e de ser um grande catalisador para a produção de mundos metaversais, de ter trazido o hype, né, da mídia em cima disso e ter provocado a produção da segunda onda do metaverso no mundo, ele tem um fator muito, muito importante dentro do nosso assunto aqui. Mas veja, muitas empresas na Europa, empresas de grandíssimo porte, empresas da área de transporte e outras, foram multadas com multas muito pesadas. Ok? Você Bancos, concorda, Théo? né? Inclusive bancos que investem altíssimos valores para a questão de segurança. E para o seu projeto, algo que eu aprendi com o João Pérez, você vai precisar calcular o ROI. Eu não sei se você já está fazendo as questões financeiras do seu projeto. Quando a gente fala de investimento de segurança, que né, você fala assim, poxa, eu vou pôr esse custo aqui, vai ficar mais caro e vou tirar. Chega, né, na hora de ajustar o projeto para aprovar, vou tirar, vou investir menos. Uma coisa que tem que ser considerada é você mudar o seu olhar. É que a gente chama de ROCE, né? Que é o retorno financeiro em relação ao investimento de segurança. E nesse caso, o olhar é: se você não investir, o que vai acontecer? Quanto que você vai precisar desembolsar para consertar alguma meleca que possa acontecer? Então, começa a mudar o olhar de como você vai tratar investimento de segurança. Por acaso, hoje, antes da gente iniciar essa gravação, eu falei para o professor João, nossa, estou com um problema, porque estou num projeto e o tal dos dados que está grafados em repouso está atrapalhando a performance, porque são dados a mais, são chaves. No total da aplicação, atrapalha. Vai sair mais caro, mas assim, vai ter que sair mais caro, porque não dá para a gente correr o risco de expor os dados que a gente está coletando, né? De ter o nosso projeto por água abaixo, da mesma forma que a gente quer que os nossos dados sejam protegidos, o seu cliente também vai querer que os dados dele sejam. Então, não só a parte de cibersegurança, quando a gente fala de sistema, não só a parte de lei, mas ética, que o professor citou, tem que ter esse olhar. Perfeito, Thelma, perfeito. Vamos avançar e ver que essa questão de ética e essa questão de regulação, ela é um problema, principalmente quando a gente está olhando para metaverso, ela já começa a ter repercussão no mundo. Então, na Europa, nós já temos ações, né, de visão não só da proteção de dados, mas da própria regulação do metaverso, principalmente com a questão do antitrust, ou seja, como é que vai ser a disputa comercial, como é que vai acontecer isso? Porque, na verdade, o grande motivador, né, que viabiliza hoje o metaverso é uma evolução do e-commerce dentro das plataformas todas que estão aí. Na verdade, cada cidadão, cada avatar dentro de um mundo virtual, ele é um consumidor. Ele é uma pessoa do mundo real, ele tem necessidades, ele vai precisar pesquisar produtos, ele vai poder querer experimentar determinadas coisas, vai conseguir obter. E para isto, o metaverso ele não existe sem uma grande profusão de dados. Só os dados sobre os avatares vai consumir uma grande quantidade. Os dados sobre os espaços virtuais 3D, os dados vinculados a toda a estrutura comercial, a estrutura funcional, a governança, tudo isso que acontece dentro de um mundo virtual ocupa
um volume de dados estratosférico. Então, na verdade, para que isto aconteça, e hoje, a gente olhando a regulação, a gente vê aqui que a comissão, né, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, na questão de olhando sobre a questão de fiscalização e etc., ela diz assim, que o metaverso está aqui. É claro que estamos analisando qual seria o papel do regulador e da nossa legislatura. A Margareth, ela traz isto, e em vários artigos que vocês podem ver na internet, essa preocupação. E ela, inclusive, aqui ela afirma, olha, o Facebook, sobre a coleta de dados, ele está na nossa mira e todas as empresas em ordem global poderão ter até multa de 10% do seu faturamento global se romperem as regras, né, que a gente chama regras de bom convívio, as regras de não usurpação, olhando sobre a ótica de antitrust. No caso, o metacommerce, no metaverso, ele está na mira da União Europeia, está sendo estudado, está sendo visto, já existem algumas regulações interferentes, tá certo? O que é muito importante que a gente entenda. Aqui eu trago vamos assim, um alerta que eu gostaria de dar um destaque. Quem publicou isto aqui recentemente, nós estamos falando em 12 de novembro de 2021, foi New York Times, tá? Publicado na internet, né? É um jornal de altíssima reputação, uma revista, jornal de altíssima reputação. Ele traz assim o título da mensagem, né? Você é objeto de uma operação de extração secreta. Na verdade, o que ele mostra no texto? A reportagem é uma reportagem muito corajosa, ao meu entender, muito impactante, e que eu digo assim, que é importante leitura, merece ser lida na íntegra, né? Ele diz assim, o Facebook não é uma corporação qualquer. Atingiu o status de trilhão de dólar em uma única década, aplicando lógica que chamo de capitalismo de vigilância, um sistema econômico construído sobre a extração e manipulação secreta de dados humanos, a sua visão de conectar o mundo inteiro. O Facebook e outras grandes corporações capitalistas de vigilância agora controlam os fluxos de informações e as infraestruturas de comunicação de todo o mundo. Em outro parágrafo, ele coloca assim, as democracias liberais do mundo todo agora enfrentam uma tragédia dos incomuns. Os espaços de informação e as pessoas assumem como públicos, né, são estritamente governados por interesses comerciais privados para o máximo lucro. O capitalismo de vigilância, né, ou melhor, máximo lucro. A internet tem, né, ela diz assim, a internet como um mercado autorregulado revelou-se uma experiência fracassada. O que é a internet como mercado autorregulado? Ou seja, a internet aberta, a internet pública, dinâmica, sem interferência de governo. Ele afirma aqui que ela se tornou uma experiência fracassada. O capitalismo de vigilância deixa um rastro de destroços sociais, né, em seu rastro de destruição em massa da privacidade, intensificação da desigualdade social, envenenamento do discurso social com informações desfactuadas, demolição das normas sociais e enfraquecimento das instituições democráticas. Esse é um artigo grande, ele fala muito mais, e aqui é importante que a gente entenda, porque se nós entendermos isto, nós cidadãos, né, vamos dar um valor muito maior para as nossas leis nacionais, para tudo que está aí, e com vamos valorizar a nossa necessidade de preocupação pessoal e, em especial, de
proteger os nossos avatares, os nossos dados pessoais, porque os nossos avatares não serão nada mais, nada menos do que exclusivamente os nossos dados pessoais. E, portanto, nós temos que ter a consciência de protegê-los, né? Quando a gente fala nisso, nós temos coisas acontecendo no mundo falando de fake, né? Deep fake, né? Fake profundo, né? Falando de questões, né, que hoje são chamados de deepfake, fake profundo, ou shallow fake, fake raso, aquele... Veja, até uma notícia comum, com um erro do repórter falando de alguma coisa, pode prejudicar uma pessoa terrivelmente. E depois o repórter pode até se justificar, se arrepender, modificar, dizer que errou, mas o estrago já foi feito quando alguma coisa foi publicada na internet. E quando a gente pensa isso em Avatar, no metaverso e tudo isso, qualquer coisa publicada ou produzida com um avatar no metaverso pode produzir um impacto terrível na vida da pessoa. E veja que quando a gente mostra que 100% real, verdade, e 100% fake são exatamente iguais do ponto de vista de quem recebe, nos dá uma preocupação muito grande. Hoje, o deepfake, do ponto de vista, né, técnico do que nós estamos vendo aí, mensagens que são filmes, que são perfeito, a pessoa está falando e a voz está sendo trocada, o movimento labial da pessoa é trocado, tudo isso em tempo real, e a pessoa, aquela pessoa que está aparecendo no filme nunca falou aquilo, nunca disse aquilo, mas ela está lá num filme publicado na internet, ela falando, nós já temos vários exemplos desse tipo de coisa, que é o tal do deepfake, já está acontecendo. Agora, imagine alguém assumindo o nosso avatar e falando por nós, dentro de um metaverso, né, produzindo ou agindo como se fôssemos nós, em nosso nome, e produzindo para nós um problema de reputação, um problema ilícito, produzindo coisas que poderiam ser desastrosas para a vida no mundo real. Então, o deepfake no metaverso é um dos grandes cases a ser estudado e tem muita gente já falando sobre isso, e eu trago aqui algumas informações para que vocês pesquisem.